Então, esse segundo concurso também foi um grande sucesso também, né? E esse segundo concurso tinha até um jurado que era muito importante. Vou ver se eu pego o nome desse, que marca bem. O Menotti Del Picchia foi um dos jurados, dos que analisaram, juízes, né, desse concurso. E, então, a UAI teve um belo movimento. Então, Herculano Pires, também, quando já em São Paulo, escreveu até uma crônica, estranhando que ninguém nunca tomou conhecimento da UAI, né? Vou ler um trechinho desse. Os historiadores da literatura brasileira ainda não tomaram conhecimento dessa revolução literária das províncias, que partiu de Cerqueira César e empolgou o Brasil. Não teve ela a proporção nem o brilho do famoso Revolução de 22, mas foi, de certa maneira, uma das consequências. A UAI representou uma tomada de consciência dos que sofriam no interior o isolamento cultural. Os dois concursos que ela promoveu viveram grande repercussão na imprensa nacional. E um dia, forçosamente, alguém se lembrará desse fato cerqueirense. Nós estamos nos lembrando hoje aqui, né? A UAI durou durante 3 anos, mas aí a turma era turma jovem, muitos começaram a se mudar, que Cerqueira, Avaré eram cidades pequenas, então acabou parando de funcionar por falta de membros da UAI, né? Mas durante 3 anos ela foi bem ativa. Voltando aos pensamentos de Herculano, que ele sempre se interessou por assuntos, temas filosóficos, principalmente também temas religiosos, e ele era de família católica, mas depois dos 15 anos ele começou a questionar as respostas que ele tinha para as dúvidas que ele levantava. E chegou à conclusão que realmente o catolicismo não lhe trazia nenhuma solução. E passou a pesquisar outras doutrinas, outras filosofias. Um tio dele, de Santos, apresentou para ele a teosofia, um tio por parte de pai. E ele começou a ler, então, a teosofia, né? E gostou até da teosofia e começou a se aprofundar. Mas chegou a um ponto que a teosofia também já não atendia mais aos seus reclames, porque o que vinha de informação já não era tão lógica. Ele já ficou preocupado. Quando ele estava indo para o materialismo, surgiu um colega dele, que eu vou até ler um trechinho, que ele diz assim: eu não queria saber do espiritismo, que por minha formação considerava um amontoado de superstições. Um dia, meu saudoso amigo Dadício de Oliveira Bauler me desafiou a ler o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Naquela época, os jovens viviam um desafiando o outro para discutirem, né? Desafiou que ele lesse para eles discutirem depois o livro. Tornei-me espírita pelo raciocínio. Isso ocorreu em 1936 e eu tinha, então, 22 anos. Então, ele comenta depois também que, depois de ler o Livro dos Espíritos, ele não parou mais de ler Kardec. Quer dizer, até o final da vida ele estava lendo Kardec, estudando Kardec e procurando encontrar cada vez mais verdades que a obra transmitia, né? Tanto a revista, o conjunto de 12 livros da Revista Espírita, como as 5 obras básicas, né? Isso aqui foi em outra entrevista, falando ainda sobre a conversão dele depois. Foi o raciocínio que me levou ao espiritismo, o desejo de compreender aquilo que a religião a que eu pertencia, a religião católica, nunca pôde me explicar. Essa necessidade me impelia naturalmente a procurar, a indagar. Nessas indagações eu passei por várias fases. Não passei diretamente do catolicismo para o espiritismo. Antes, por influência de um primo de meu pai, Francisco Corrêa de Melo, residente em Santos, me tornei teosofista. Depois desiludi-me também da teosofia, porque me dava certas explicações que também me pareciam absurdas. E foi, então, numa fase de incerteza, quando eu já estava aceitando praticamente o materialismo, que me caiu na mão o Livro dos Espíritos. E nesse livro eu encontrei realmente aquilo que procurava. Eu vou dar alguns pensamentos que ele fala aqui, que é sobre o espiritismo, que ele vai ser espírito, que ele conclui das obras, que eu acho que é importante para a gente conduzir, né? Aqui é o que o Risini falou sobre isso. Essa primeira leitura do Livro dos Espíritos teve a reação de um vendaval na alma do moço Herculano. A obra lhe pareceu um marco na história da evolução da humanidade. Kardec derrubara as barreiras da morte
eu obtivera dos espíritos a solução dos enigmas do destino. E nessa noite memorável, ao constatar que o livro era constituído de 1.019 perguntas de Kardec, cuja resposta dos espíritos, plenas de sabedoria, abarcava as 3 grandes áreas do conhecimento: ciência, filosofia e religião. No silêncio de seu quarto, Herculano Pires fez a seguinte reflexão. Mais tarde, ele poria esse pensamento em letra de forma. O Risini recebeu da minha mãe, quando meu pai faleceu, o acervo de Herculano Pires com os diários pessoais, que meu pai fazia diários constantemente. Ele escrevia, não digo todo dia, mas de tempos em tempos ele escrevia algo sobre os dias que passaram. Então, baseado nisso, ele pegou alguns trechos que ele escreveu. Então, Herculano Pires escreveu: nunca houve um diálogo como este. Jamais um homem se debruçou com toda a segurança do homem moderno nas bordas do abismo do desconhecido, para interrogá-lo, ouvir as suas vozes misteriosas, contradizê-lo, discutir com ele e, afinal, arrancar-lhes os mais íntimos segredos. E nunca também o abismo se mostrou tão dócil e até mesmo desejoso de se revelar ao homem em todos os seus aspectos. E finalizando ainda sobre essa parte das conclusões de Herculano, logo na sua conversão, né? O Espiritismo é uma doutrina que desloca o problema do espírito do terreno nebuloso do dogmatismo religioso, abrindo-lhe as perspectivas da análise e da investigação científica, e, ao mesmo tempo, renova a questão religiosa, oferecendo a possibilidade da fé racional. Não dispondo de nenhum sistema litúrgico, não possuindo cerimoniais, sacramentos ou qualquer espécie de regras de simbolismo para o culto externo, o Espiritismo se firma apenas no coração e na consciência dos adeptos. Representa o Espiritismo, por isso mesmo, aquele momento anunciado por Jesus a Samaritano, quando lhe declarou: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ser espírita, portanto, é viver o Espiritismo, é transformar os princípios doutrinários em norma viva de conduta para todos os instantes de nossa curta existência na Terra. É praticar, enfim, o Espiritismo não apenas no recinto dos centros ou no convívio dos confrades, mas em toda a parte em que nos encontramos, na rua, no trabalho, no lar, na solidão dos próprios pensamentos.